exatamente. O isolamento, Sinara, ele acabou também atravessando um trabalho seu, que você estava ali envolvida com, acho que mais de 10 artistas, né? Que era de uma ocupação do Museu de Arte de Brasília, o MAB. Para quem não sabe, que é de fora de Brasília, o MAB está fechado já há mais de 15 anos, se eu não me engano, né? Acho que a Sinara até tem Foi o número 2005, exato. 2006, por aí, né? Eu ainda cheguei, E eu cheguei em Brasília em 2004, então eu ainda peguei o MAB aberto, vi algumas coisas lá, e logo em seguida desse processo aí, as atividades foram encerradas, né? Desculpa, acho que eu te interrompi, você estava... não, eu estava querendo que você comentasse de como que foi esse trabalho, como que está sendo, né? Porque ainda está em processo. Que é esse trabalho, como foi a concepção e a execução e como que o isolamento também acabou permeando esse trabalho. Antes de você responder, queria falar para as pessoas que estão assistindo aí, que quiserem mandar pergunta para a Sinara, eu vou anotando aqui e depois passo para ela responder. E é importante também falar do perfil do VIS, né, Sinara, para as pessoas seguirem, que vai ter muita programação desse projeto de extensão aí sendo divulgada ali, que é o Isso, vis.arte, né? exatamente, obrigada por lembrar. A gente está criando esse perfil para dar divulgação também a esses projetos aí que participaram das inscrições, né, e a gente construir junto. Bom, o projeto MAB é um projeto que foi idealizado pela Gisele Carricon de Azevedo, que é uma artista e diretora da Decorators aqui em Brasília, um espaço que eu sou muito fã, muito admiradora, e acho que muita gente da cidade também, porque é um dos poucos espaços que eu entendo, assim, dentro das minhas pesquisas, em termos de, pelo menos no Brasil, que é dedicada a uma pesquisa mesmo voltada para a curadoria, ou seja, processos experimentais ali, né, são esses testes, assim. Então, ela faz uma série de programas, é, criando essas possibilidades de convívio, de confronto entre curadoria e artistas. E a Gisele, ela estava à frente desse projeto, mas ela também é artista participando, e aí me chamou para fazer essa curadoria e direção, né, digamos assim, porque é um trabalho de interlocução com os artistas, são 18 artistas, não sei se vai dar tempo de citar, eu gostaria de citar todo mundo, que é a Adriana Vignoli, a Cíntia Facambá, a Gisele, o Ilan, o Iguinho Krieger, Krishna, eu fiz uma listinha para não esquecer ninguém, a Alessia Augusta, a Liz Marina, a Luciana Ferreira, o Mário Jardim, o Matias Mesquita, o Maurício Chades, a Anivalda Assunção, colega na UNB, a Isa Curti, a Suyan, Valéria Pena Costa, o Wallace Lino e a Iana Tamayo, que está aniversariando hoje, então vai aqui também os meus parabéns para a Iana. Então, é essa equipe, e aí a gente estava justamente preparando, né, a gente fez uma espécie de residência, a ideia, a concepção era essa residência artística durante a reforma do MAB, no ano passado, a gente começou ali em agosto, né, foi um período complicado por conta da seca, né, agosto, setembro e tal, e a ideia é que fosse feito o lançamento do catálogo agora, né, junto com exposição e tudo, mas por conta desse período ele não executou. Então, foi bem desafiador, né, porque a logística toda era muito complicada, e puxando assim para a ideia da questão curatorial que a gente vai discutir, está discutindo, foi desafiador porque ali o que é que eu percebi? Eu tinha mais ou menos 3 segmentos de artistas em que eu poderia classificar entre artistas que já tinham passado por uma história do MAB, ou seja, tinham frequentado ou tinham exposto, artistas que já numa outra geração que não participaram, mas viram ainda exposições lá, e artistas que não tinham memória nenhuma. Então, acho que o grande desafio foi criar essas zonas de contato, de troca entre eles, na conversa sobre essa memória do museu, esse arquivo que se abria, mas, ao mesmo tempo, preservar uma certa especificidade de cada pesquisa e de cada memória, para que essa espécie de mistura ou influência, ela chegasse até um certo ponto, mas que não tivesse uma verdade única, e sim as várias verdades, as várias experiências. Então, me interessava também, assim, a criação da memória no momento, que era durante o próprio processo de residência. Só fazendo uma correção, eu
falei que eram mais de 15 anos que o MAB estava fechado, eu puxei aqui a data, foi 2007, então são 13 anos É que ele 2006, está fechado, 2007, é. que é muito tempo, né? Fechado e de um acervo tão rico, tão importante, né? Acho que a última exposição que eu vi lá foi justamente 2006. E aí já estava no mestrado na UNB. Como uma curadora tão experiente como você, que conhece, né, e está em diálogo com tantos artistas, gostaria de saber, aí, né, a gente tocando no tema da cidade, já que a gente comemorou os 60 anos de Brasília na última terça-feira, se você enxerga uma identidade da produção artística brasiliense, assim. Existe uma identidade própria da cidade ou cada artista vai ter uma poética visual diferente? Como que você vê? Olha, eu vejo eu vejo da seguinte forma, eu acho que existe uma expectativa, são dois segmentos, existe uma expectativa do parte da crítica ou da curadoria que se encontre de fato em um lugar, um local, uma cidade, algo que seja próprio dali, é como um a priori. Uhum. Esse é um ponto. Isso porque eu estou pensando já em questões de expectativas que são criadas, às vezes, dentro de certas pesquisas curatoriais. Mas, indo direto para o assunto de Brasília, eu lembro de uma fala da Marília Panites, e eu concordo com ela, que ela fala dessa questão espacial dentro dos projetos, das propostas artísticas, dos artistas aqui da cidade de Brasília, né? Então, o quanto essa própria cidade não é um tema, né, outro, é o quanto a própria cidade ela se coloca nessa ordem de preocupação, de interesse, o espaço, essas escalas, as questões arquitetônicas, ainda os princípios do moderno, como é que a gente se maneja aí? E aí eu acho que tem as outras camadas, né, que a gente vai para essas dualidades entre o plano arquitetônico e a própria natureza, né? Uma natureza que ainda é uma exploração recente, se a gente for pensar nesses 60 anos, né? Então, daí vem a terra, né? Vem esse material, nesse sentido, assim, tem uma presença muito grande. Eu me lembro, numa conversa com o Renato Silva, que é um dos diretores da Mendes Wood, numa dessas visitas ao Elefante, e nas conversas ali com a gente, ele falava que via muito, por exemplo, dentro de algumas pinturas, né, de alguns artistas da ordem da pintura, essa presença da terra, né, desse ocre, né, e então eu percebo também como é que isso resvala, né, acaba sendo interpretado também por outros segmentos fora daqui, não só eu. Então, eu acho que tem, mas também eu acho que mais recentemente existem outras pesquisas sendo feitas, que vêm aí talvez no desdobramento de certas linguagens aí no segmento da própria UNB, como arte e tecnologia, a própria performance, etc e tal. Então hoje eu acho que vejo uma geração que está muito vinculada até às próprias pesquisas das redes sociais, sabe? Dessas influências, assim, de pensar o mundo através desses fragmentos, e aí eu acho que ainda está em processo, não dá para dizer ainda muito bem para onde isso vai, mas que está aí, está. Uhum. A gente recebeu já aqui no Coleção Particular o Marco Antônio Vieira, né? Outro curador também. Você e ele são os curadores dessa programação. E ele falou muito de uma prática curatorial, que foi super didático, super interessante a fala dele. Mas você está num outro campo da curadoria, que é mais da pesquisa. Não, né? Você também está na prática, mas você também está nesse campo da pesquisa, do aprofundamento teórico. Queria que você comentasse os resultados dessa pesquisa que você tem se dedicado. Eu acho assim, não exatamente eu tenho os resultados, eu acho que essa pesquisa ela é dentro do campo dos estudos curatoriais, é ver como esse próprio campo vai se movendo, né, ele vai se constituindo, né. Então, eu tenho uma fala recorrente, que eu acho que ainda vai me acompanhar bastante tempo, então quem já me escutou vai ter que ter um pouco de paciência para escutar essa mesma frase por um tempo, que é que eu me preocupo não tanto com como fazer curadoria, mas o que as curadorias fazem. Essa, digamos assim, essa reflexão, esse pensamento,
conceito motor, né, por assim dizer, ele tem, claro, uma relação intrínseca com a questão dos processos curatoriais, se a gente for pensar o ponto de vista da curadoria crítica, né, como assim é especificada pela a Maria Lind, que é uma curadora sueca, que cria essa percepção através desse processo curatorial, associada à possibilidade da curadoria remontar certos processos históricos. Não inventar história, mas revisitar a historiografia. Então, o que é que eu quero dizer? Que hoje em dia a gente pode considerar que a curadoria, e isso eu acho que é um pensamento comum, assim, de vários curadores, de certa forma, que ela, através dessas exposições, a curadoria de exposições, a gente pode incorporar e colocar no mundo outras possibilidades que não as tradicionalmente hegemônicas, né, dentro da história da arte. Então, a gente reconta também certas posições. Esse é um ponto. Aí, que ponto que eu estou agora, né, de pensar essa mesma questão? Que é a ideia de como o que as curadorias fazem, é pensar também de que forma que a gente pode articular o reconhecimento de processos curatoriais não de larga escala institucional. Então, são experiências pequenas e extremamente significativas, como, por exemplo, o que a gente desenvolve aqui em vários espaços de arte, como foi também no Elefante Centro Cultural e tudo mais, né?